Fala, meus queridos! Você já parou para pensar tudo que Jesus fala sobre o reino de Deus? Fica comigo que eu vou trazer uma lista com 10 parábolas, as principais parábolas de Cristo, onde ele ensina sobre o seu reino. Hoje nós vamos analisar os ensinamentos de Cristo e o que ele fala sobre o reino de Deus, pegando ali as principais parábolas e o que especialmente elas têm em comum, mesmo sendo metáforas um pouco diferentes umas das outras. Eu espero que você goste, mas antes eu queria te convidar a curtir aqui esse vídeo, a se inscrever no canal, ativando o sininho, porque isso vai ajudar muito aqui a gente continuar a produzir o conteúdo que estamos produzindo e também a você não perder nenhuma notificação. E se você quiser me seguir lá no Instagram, fica à vontade, vai ser um prazer ter você comigo perto lá naquela plataforma, vai ser maravilhoso. Muito prazer, meu nome é Caio César, eu sou ministro religioso, também sou professor no Udemy, faço alguns cursos por lá e inclusive estou produzindo um curso sobre o reino de Deus, são mais de 40 aulas falando apenas sobre esse tema. Se você tem algum interesse de conhecer um pouco mais, no final desse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre esse curso, como que funciona, enfim, espero que você goste. Mas vamos lá para o assunto, vamos para o que interessa, falando dos ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus nas parábolas. E antes de mais nada, é importante a gente entender aqui o contexto que Jesus ele está ao falar com o povo sobre o seu reino. O povo judeu ele tinha passado por bastante domínio, né, das pessoas ali, de vários outros povos, desde os assírios, os babilônicos, os persas, agora os romanos. É como aquele torcedor, eu não sei se você é um torcedor fanático de futebol, eu não sou. Porém, eu torço pro São Paulo e já faz alguns anos, né? Se você é São Paulino, você me entende, a gente está aqui colado. Já faz alguns anos que o São Paulo não dá muita alegria. E pois é como todo torcedor, o povo judeu estava ali ansioso, querendo ver o time vencendo pelo menos uma vez. E aí chega Jesus falando sobre o reino de Deus está próximo, as coisas estão acontecendo e o povo já fica assim, uau, o que está rolando, como assim? Embora no Antigo Testamento a gente não tenha a frase, o reino de Deus, no Novo Testamento tem muitas escrituras que falam sobre isso. Trouxe aqui algumas, por exemplo, Mateus 4:23, Mateus 9:35, Mateus 24:14, Marcos 1, versículo 15, Lucas 4, versículo 43, Lucas 8, versículo 1, são apenas alguns exemplos que falam do reino de Deus, Cristo ensinando sobre o reino de Deus. Jesus fala muito sobre esse reino e o povo estava ansioso ali, querendo saber como que viria, quando viria e o que aconteceria com a vinda do reino de Deus. E é nesse contexto que Jesus está ali ensinando para o povo, falando suas metáforas, né, trazendo ali suas parábolas sobre o reino de Deus. Então vamos aqui começar a destrinchar um pouquinho o que Jesus fala e como que isso se relaciona com a realidade daquele povo. E nesse sentido é importante a gente pensar que Jesus, ele nunca deu uma definição exata do que seria o reino de Deus. Ele nunca falou, o reino de Deus é isso como se fosse algo único, né, concreto. Ele sempre traz nas parábolas dele, nos exemplos dele, várias ideias, né, do que seria o reino de Deus. E ele compara com diferentes coisas. Ele começa a trazer pequenas ideias, pequenas suposições, né, para que o povo pudesse imaginar e sonhar, de certa maneira, com o reino de Deus. Então vamos lá para a nossa lista do que Jesus fala sobre o reino de Deus nas suas parábolas. Lá em Mateus 13, existem inúmeras parábolas que Jesus usa para definir o reino de Deus. Se você quiser ler, vai ser maravilhoso. Quiser me acompanhar, quiser pausar o vídeo, pausa, depois volta, né, para você ver Mateus 13. Em Mateus 13, versículo 24, Jesus ele fala que o reino de Deus é como um homem que plantou boa semente em solo fértil. Depois no versículo 31 ele fala que o reino de Deus é como uma semente de mostarda. Depois no 33 ele fala que o reino de Deus é como o fermento que fermenta a farinha. Depois ele fala no versículo 44, é como um tesouro escondido num campo. No 45, como um negociante que procura pérolas preciosas. E em Mateus 18, versículo 23, ele fala que é como um rei que quer acertar as contas com seus servos. Eu pulei um aqui, Mateus 13, versículo 47 também fala, é como uma rede que apanha toda sorte de peixes. E a pesca acabou? Ainda não, tem mais. Mateus 20, versículo 1 fala, é como um proprietário que contratou trabalhadores para a sua vinha. E em Mateus 22, versículo 2, fala, é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho.
Olha que interessante, tantas parábolas que Jesus usa aqui para explicar, para falar do reino de Deus. E ao ver todas essas escrituras, a gente pode ficar meio confuso, porque não fica claro o que é o reino de Deus quando a gente olha dessa maneira. Porém, vamos aqui nesse vídeo tentar buscar o que há de comum nessas explicações de Deus sobre o seu reino. A primeira coisa que a gente pode pensar é que o reino de Deus ele é expansivo, ele é rico, né? Ele é algo dinâmico. Ele sempre está trazendo exemplos, seja relacionados à natureza, à comida, à família, a relacionamentos. São coisas que são realmente voláteis, que são ricas, né? Só da gente pensar, por exemplo, nesses exemplos, a gente já vai ali imaginando diferentes coisas. Cada um de nós tem uma certa relação com aquilo. Ou seja, o reino de Deus ele já fala, vai ser dinâmico. Às vezes a gente acha que vou estar no reino de Deus é chato. Jesus ele já está falando, olha, não vai ser chato, vai ser maravilhoso. Olha quão dinâmico pode ser um reino do meu Pai. E ele começa a falar várias parábolas e vários exemplos de quão dinâmico pode ser. Olha que bacana isso. E outra coisa, partindo desse pensamento, é que não dá pra gente pegar o reino de Deus e colocar numa caixinha e falar, o reino de Deus é isso aqui. A gente precisa ser muito humilde e reconhecer que se nem Jesus reduziu o reino de Deus, a ideia do seu reino, a gente também não deve reduzir a uma única coisa e entender que é algo muito maior, muito mais rico do que a gente imagina ou do que a nossa mente até consegue compreender. Jesus, não é por acaso que Jesus ele vai trazendo ali parábolas para nos mostrar e para nos ajudar a compreender esses valores do reino de Deus que não necessariamente a gente consegue com a nossa capacidade, com a nossa sabedoria humana palpar, né? Ter isso como concreto na nossa mente, especialmente no nosso coração. Então Jesus ele tem essa preocupação quando ele está falando dessas parábolas. E aí você pode estar se perguntando, então Jesus é muito abstrato, é tudo meio solto, deixa tudo meio que no ar. Apesar de ser abstrato, entre aspas, nas suas parábolas ele traz exemplos como plantação, como solo, como banquete, como comida, né? Ele fala da farinha, como outras questões que são muito concretas, assim, a gente consegue compreender, faz parte do dia a dia daquelas pessoas e por mais que hoje em dia a gente não tenha tanto contato às vezes com o campo, com as comidas ou coisas nesse sentido, mas a gente consegue entender o que é. Ou seja, apesar de ser abstrato, entre aspas, Jesus ele traz exemplos que são reais. E isso nos mostra que o reino de Deus, apesar de ser grandioso e difícil de ser entendido, né, a gente não consegue colocar ele numa caixinha, por outro lado, ele é muito relacional. O reino de Deus está muito perto da gente, muito mais perto do que a gente imagina. A gente pode se relacionar e compreender o reino de Deus de diferentes formas e até sentir e viver dentro dele de maneira que a gente nem às vezes parou para sequer cogitar. Então, resumindo tudo o que a gente falou aqui, quando Jesus ele ensina sobre o reino de Deus e cada parábola dessa a gente pode pegar diferentes ensinamentos, ele sempre traz esse conceito de dinamicidade, de riqueza, de certa maneira abstrato, porém sempre muito relacional. Isso para a nossa vida traz o quê? Que nós vivemos no reino, podemos ter acesso a um reino que não é chato, que é muito bacana, que é divertido e ao mesmo tempo que pode parecer difícil de viver, difícil de compreender, complexo até certo momento. Deus ele sempre coloca, por meio do seu Espírito, por meio da igreja, por meio de tudo que a gente vive aqui na Terra, situações, questões, vivências que nos permitem compreender de forma muito concreta e muito real o que é esse reino. Então, se eu pudesse resumir os ensinamentos de Jesus, eu sei que é uma tarefa bem árdua para muitas coisas que Jesus fala sobre o reino de Deus, mas se eu pudesse resumir, talvez eu resumiria nisso. O reino de Deus, ele é dinâmico, o reino de Deus é relacional. E isso é uma coisa muito, muito profunda, do qual a gente pode pegar para a gente e isso pode encher o nosso coração de fé. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o reino de Deus, como que ele é falado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, se aprofundar mais nos ensinamentos de Cristo sobre o reino de Deus, lá no Udemy eu estou produzindo esse curso do reino de Deus. Ele ainda não está disponível se você está vendo esse vídeo hoje, mas se você quiser, você pode entrar no grupo do Telegram, está aqui o link na descrição. E quem tiver nesse grupo, eu vou dar uma super promoção, né? A pessoa vai poder acessar esse curso e vai ser muito legal assim poder também se relacionar com você de forma mais prática. Caso você esteja vendo esse curso um pouco depois, não se preocupe, o link do curso então já vai estar aí na descrição, é só você entrar e conferir. O pouco que eu sei, eu espero que possa te encorajar e te ajudar na sua fé e na sua caminhada com Deus. Então é isso, muito obrigado, não deixa de deixar o seu like aqui no nosso vídeo e também de se inscrever no canal, ativar o sininho. Fiquem com Deus e até a próxima.